paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite. Estamos dando início ao primeiro culto deste ano aqui na igreja. Vamos colocar as nossas expectativas diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Deus está neste lugar. Você possa fazer do seu louvor, da sua oração, direcionada para o Senhor, dirigida para o Senhor. Deus nos permita nesta noite sentir a sua presença, saber que Ele está aqui, que Ele possa ser o alvo da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluia. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai. Porque o Senhor morreu, Senhor, para que tivéssemos acesso, Senhor, Senhor, à reconciliação. O Senhor pagou o preço da nossa libertação, da nossa salvação, Pai. Nesta noite nós queremos lembrar, ó Pai, de todas as coisas que o Senhor, do plano que o Senhor arquitetou e tem concluído, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nesse principiar, Senhor, no princípio deste ano, Senhor, nós queremos colocar as nossas expectativas, Senhor. Senhor, a nossa confiança e a nossa esperança depositada no Senhor, Pai. De que até aqui nos ajudou o Senhor. E que certamente o Senhor estará à frente, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, nos conduzindo, Senhor, em triunfo, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a nos diminuir a cada dia, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Se não temos vivido assim, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a melhorar, Pai, a continuar caminhando de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, Pai. Age em nossos corações, Pai. Trabalha no meio do Teu povo, Senhor, para que possamos, ao final deste ano, Senhor, reconhecer, Senhor, que o Senhor esteve conosco, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. No Deus que nós cremos, confiamos e esperamos, Pai. E temos a certeza, Senhor, de que o Senhor, se o Senhor é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós, Pai. Nós cremos nisso, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos começar a declarar a grandeza do Senhor. Aleluia. Quando entramos na presença do Senhor pelas portas do louvor, nós só podemos dizer que Ele é maravilhoso. És um Deus tão majestoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu Senhor
vejo toda a tua glória, posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória, posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. As mulheres estão cantando e os homens declarando: Senhor, tu és um Deus maravilhoso, majestoso, tremendo, cheio de graça, Senhor. Um Deus glorioso, amoroso, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Somente Tu és digno de todo louvor. Aleluia. Te dou minha vida, Senhor. Aleluia. És um Deus majestoso, Senhor. Os homens cantando e as mulheres orando, Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Todos juntos, mais uma vez. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. A luz do rosto do Senhor, a luz do Senhor resplandeceu sobre nós, e a sua graça como um rio transbordou.
fomos atraídos pelo seu imenso amor, e o seu sangue, o seu precioso sangue me purificou. Aleluia. Ele encheu a nossa vida de gozo, de alegria. Aleluia. E este ano queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Aleluia. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho. Tua palavra ilumina o meu caminho. Somos guiados pelo Espírito. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Mais alto encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Cada vez mais alto eu E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Aleluia. Aleluia.
Que seja essa a nossa intenção, que consigamos fazer isso, né? Se estamos andando, que possamos correr, e aqueles que estão correndo consigam voar nas asas do Espírito, na presença do Senhor. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Creia nisso, aleluia. Aleluia. Elevo os meus olhos, Senhor, para Ti, meu clamor, Senhor. Aleluia. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra. Deus de toda a terra, Quem nos protege? o poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Elevo os meus olhos, E o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra. Deus de toda a terra, Quem nos protege? o poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Erga os meus olhos, erga os teus olhos, Ele te livrará. Erga os teus olhos, Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra. Deus de toda a terra, Quem nos protege? o poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. Elevo os meus olhos, elevo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro está no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode orar sobre aquilo que acabamos de cantar agora. Declare a sua confiança no Senhor. Diga: Senhor, eu confio no Senhor, Pai. Eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, um Deus tremendo e maravilhoso, cheio de graça. E se você passa por lutas, por tribulações, dificuldades,
Erga os seus olhos. Olhe acima das circunstâncias. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa segurança, Senhor. Em Teus braços nós descansamos. E sob as Suas asas nós estamos seguros. Aleluia. Declare isso ao Senhor. Confia nele. Aleluia. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Que coisa Ti. boa, irmãos. Que coisa boa. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só, à sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei com amor. Tua verdade é meu escudo e baluarte. Eu não temerei, pois os Teus Eu não anjos me temerei, sustentarão. os Teus anjos me sustentarão. Pisarei no leão e a aspedir. Tu me mostrarás a Tua salvação. À sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, Livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei com amor, pois a Ti me apeguei com amor, pois a Ti me apeguei. Aleluia. Que coisa boa, irmão, saber que Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus sabe das suas lutas, dos seus problemas. E Ele tem cuidado de nós. Sob as suas asas nós estamos seguros. Que coisa boa. Quando cantamos essa canção,
Você que tem os seus dízimos e ofertas, pode trazê-los. Essa canção, que ela esteja no seu coração o ano todo, que seja o seu respirar, a presença do Espírito Santo vivendo no seu coração todos os momentos, e que fazer a vontade do Senhor seja o seu alimento, o seu pão. Aleluia. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Ore isso ao Senhor. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Ore ao Senhor neste momento. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão,
sou sem ti, Senhor. Eu estou perdido, Senhor, sem o Senhor. Sem ti, Senhor, eu estou perdido sem ti, Senhor. Não tem como, Senhor, continuar, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Diga isso para o Senhor, meu irmão. Este ano que você possa respirar a presença do Senhor, respirar a palavra do Senhor, comer do pão de cada dia, a palavra do Senhor para o seu coração. Senhor, ouve, Senhor, a nosso clamor, ouve a nossa oração, Pai, e ajuda-nos a viver isso que nós cantamos, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós não temos vivido isso, Senhor, mas nós te pedimos perdão e temos a expectativa de que o teu Espírito em nós, Pai, possa nos fazer todos os dias, Senhor, respirar, Senhor, o teu Espírito Santo em nós, Pai. Que a tua vontade seja feita em nós, Pai. Que a tua vontade se cumpra no coração dos teus filhos, ó Pai. Senhor, que seja esse o nosso desejo, Pai, todos os dias desse ano, Pai. Aleluia, porque nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Estamos perdidos sem o Senhor, Pai. Mas com o Senhor conosco, Senhor, somos mais do que vencedores. Aleluia. Te damos graças, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, pela provisão do Senhor, Pai, pelo sustento, pelo alimento, Senhor, pela tua boa mão que tem sido sobre as nossas vidas, nos dando saúde para o trabalho, Senhor, condições de administrar aquilo que ganhamos, ó Pai. Ó Senhor, ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, e continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos nos assentar. Gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levantar a sua mão. Temos 2 visitantes ali, Sérgio. Você vai receber um presente para marcar a sua primeira visita aqui na igreja. Você, ao receber, puder lembrar de quando você esteve aqui a primeira vez, vocês dois, os manos aí, né? Os 2 irmãos. Tem mais alguém? Tem mais alguém que nos visita? Aqui, ó. Sejam bem-vindos, volte sempre. A paz do Senhor, irmãos. Só queria lembrá-los, né, que nós estamos próximos do retiro de carnaval, do período de carnaval. E o investimento para os adolescentes e os jovens que vão acampar lá no local vai ser no Grebe, esse ano novamente, glória a Deus. O investimento é de R$110 à vista ou 120 a prazo.
E as inscrições, aqueles que fizeram as inscrições até o dia 19 desse mês, 19 de janeiro, terão um desconto, tanto à vista quanto a prazo, tá bom? Falem com Wesley ou com Rafael Teixeira. E aquelas irmãos e irmãs que quiserem almoçar lá, será um almoço avulso, está com preço de R$15. Fale com as irmãs Jussara e com a Eliana, deem o seu nome, para que as cozinheiras, né, a equipe de cozinha, possa estar programando esses alimentos avulsos, tá bom? Deus abençoe. A palavra está com o nosso irmão Edurd, para trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2. Livro de Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir a tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas, para que a tua palavra seja revelada aos nossos corações pelo teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos te pedir que, nesta noite que estamos aqui reunidos em comunhão contigo, o teu Espírito possa falar para a nossa vida. Sabemos que, e o Senhor conhece cada coração aqui presente, conhecendo cada expectativa, conhecendo cada necessidade. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, fala pela tua exclusiva graça e misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, sempre há uma certa expectativa no ar por ser o primeiro dia do ano, né? Esses períodos que se encerram e que recomeçam, ele sempre traz essa expectativa. Eu tenho certeza que você deixou para trás algumas coisas que deram errado o ano passado, você fez já uma avaliação de coisas que você precisa melhorar, e a partir daí você já começou a planejar que este ano, ou daqui para frente, tudo vai ser diferente, né? Você tem coisas que você quer acertar este ano. Talvez você já tenha, e eu espero que tenha, começado o plano anual de leitura bíblica, porque é bom começar no dia 1º para não atrasar, né? Então eu espero que você já tenha renovado esse seu compromisso e começado a ler a Bíblia para lê-la durante este ano todo. Tenho certeza que você também, durante esses festejos todos, você já planejou que agora, a partir dessa semana, você vai começar a fazer caminhada, exercício, cuidar mais da sua saúde, né? São os planos que a gente vai fazendo. Alguns aqui devem ter plano de fazer algum curso esse ano, e fazer uma viagem, tirar passaporte. Tantas coisas eu acredito que nós já colocamos nesse início de ano para fazer, que nós queremos acertar. E isso é bom, né? Porque todo início de ano há uma nova motivação, uma nova animação, uma esperança, uma nova expectativa. E
na atualidade, a gente começa a observar que mesmo as igrejas, elas começaram a trabalhar com esse tipo de motivação. Então, anualmente, você vê que começo do ano, a igreja tem um slogan, ou uma nova meta para trabalhar. E esse ano eu já vi a de algumas. Então, esse ano, para algumas, é o ano da conquista, ou o ano da restituição. Eu vi também o ano 2014, o ano da compaixão. Agora eu não sei se é o ano da compaixão onde os irmãos vão exercer a compaixão, ou é Deus que vai exercer a sua compaixão para com eles. Né? Mas as pessoas, então, elas criam essas motivações ou essas metas para poderem caminhar sobre elas, para poderem trilhar sobre elas. E a gente costuma ouvir também, nesses dias, pregações que terminam mais ou menos assim: olha, este ano Deus fará grandes coisas na sua vida. Este ano você vai alcançar aquela vitória que você espera há tantos anos. Este ano Deus vai realizar um grande sonho seu. E este ano, e sempre falando das promessas que você vai alcançar em Deus, fazendo com que isto você possa ser motivado a batalhar, a ficar do lado de Deus. Este ano Deus vai caminhar com você do seu lado, como se nos outros anos Deus não caminhasse. Né? Como se este ano a ação de Deus para conosco fosse ser diferente. Então nós podemos estabelecer planos, nós podemos fazer metas, ter alvos, objetivos, mas nós temos que tomar cuidado com filosofias modernas que empregam métodos humanos para nos fazer caminhar, né? Ou que apelam muito mais para as nossas emoções ou para o sentir-se bem consigo mesmo, contrariando muitas vezes a relação que nós devemos ter com Deus. Então eu vejo aí livros de autoajuda falando das metas que você tem que ter ou dos alvos que você tem que ter e como que você tem que alcançar esses alvos passo a passo. Mas quando você lê e faz um apanhado, você vai ver que está baseado meramente na força do homem, no poder que o homem acha que tem, e anula o poder de Deus ou a vontade de Deus sobre a sua vida. E infelizmente nós vemos muitos crentes tentando caminhar por isso. Né? Há um slogan ou uma frase muito repetida aí, como até eu quero, eu posso. Eu quero, eu consigo. Quer dizer, baseado exclusivamente na força de vontade do homem. E isso contraria muitas vezes o que nós aprendemos da nossa dependência com Deus. Porque quando eu sei quem eu realmente sou, eu preciso entender que eu dependo de Cristo e da sua graça. Eu dependo da sua misericórdia para caminhar. Eu dependo da sua misericórdia para que algum plano meu possa ser finalizado. O livro de Tiago diz isso. Ele fala assim, olha, o homem é muito presunçoso quando ele diz que ele vai se mudar, vai para uma outra cidade, vai ficar um ano lá, vai abrir um negócio, vai ganhar muito dinheiro. E depois vai voltar rico. E Tiago diz que ele é muito presunçoso, porque quem sabe o que vai acontecer daqui a um certo tempo? O que é a vida do homem para que ele possa falar, eu vou fazer isso ou aquilo? Então ele tem que viver exclusivamente na dependência de Deus. E uma outra coisa que eu vejo também, que nós temos que tomar cuidado, é que muitas vezes nós tomamos como referência homens que não têm temor de Deus, homens agnósticos, homens até ateus, homens anticristãos, que estão aí falando como nós devemos viver, e nós estamos falando, é verdade, é bonita essa forma de viver. Mas quando nós fazemos nossos planos, nós precisamos lembrar que a nossa vida, que foi entregue a Cristo, ela tem um rumo certo. E ela tem um propósito. E esse propósito e esse plano deve estar de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. Então não importa o que nós planejamos, nós temos que principalmente ver se esses planos eles contribuem para que
o reino de Deus seja anunciado, seja implantado nesta terra. Nós temos que ver se esta é realmente a vontade que Deus tem para mim neste ano. Se é neste caminho que Deus quer que eu trilhe. Aí nós precisamos pensar, mas como então, qual a balança ou qual o padrão que eu devo seguir? E uma das coisas que nós temos que lembrar, o livro de Efésios capítulo 1, ele diz assim que nós fomos criados, nós fomos escolhidos e nós fomos selados com o seu Espírito Santo para louvor da sua glória. Então nós fomos criados, nós fomos escolhidos e nós fomos selados com o seu Espírito para o louvor da sua glória. Significa que tudo aquilo que nós fazemos, ou todas as decisões que nós vamos tomar, ou qualquer atitude que nós venhamos a ter, tem que ser para o louvor da glória de Deus. E nós temos que estar preocupados com isso. Nós não podemos agir levianamente, nós não podemos agir segundo o nosso próprio querer, viver como se Deus não estivesse interessado no nosso viver. Porque tudo que nós fomos separados para que tudo que nós façamos reflita o louvor, a glória de Deus. E isso é muito sério, porque às vezes nós nos esquecemos e vamos andando segundo o curso deste mundo. E deixamos de cumprir isso, de refletir a glória de Deus. Em Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esse texto ele está inserido no contexto da liberdade cristã, de você poder fazer tudo, mas porque você é livre para isso, mas quando tudo isto que você diz que você pode fazer, tem que ser para a glória de Deus. Porque hoje, justamente essa questão de que parece que tudo pode, parece que nós realmente fomos chamados à liberdade, né? E nem tudo é errado, ou nem tudo coloca você num descaminho. E ficou tão relativo que a gente já faz qualquer coisa sem pensar se está refletindo a glória de Deus ou não. O outro alvo maior pelo qual devemos caminhar, ou pelo qual Deus está trabalhando conosco, e nós sabemos, é o de nos tornarmos a semelhança de Cristo. Então, como cristãos, uma vez entregue a sua vida a Jesus, a nossa vida tem que cada dia mais refletir Cristo em nós. Nós estamos sendo transformados dia a dia. Tem que ser um progresso, tem que ser um viver diário com Deus para que a vida de Cristo ou o caráter de Cristo se veja em nós. Seja refletido através das nossas vidas. Então é inadmissível olharmos para nós como crentes e não estarmos refletindo o caráter de Cristo. Eu lembro de um livro muito antigo que fez sucesso, eu não sei se vocês já leram, Em Seus Passos o que Jesus Faria. E uma igreja que estava fria, uma igreja que estava vivendo uma vida religiosa muito vazia, um dia eles se reuniram e eles combinaram isso. Olha, vamos a partir de hoje, combinar o seguinte, vamos fazer isso. A partir de hoje, tudo que nós formos fazer, nós vamos perguntar, o que Jesus faria nessa situação? E eles começaram a viver assim. E talvez é isso que nós estamos precisando fazer. Porque nós não podemos ter os nossos pensamentos, os nossos achismos. Mas já é Cristo, se Cristo habita em mim, se Cristo vive em mim, então eu tenho que ter o pensamento de Cristo para decidir, para agir, para ter atitude. E como nós falhamos nisso? Porque nós dizemos que somos discípulos de Cristo, dizemos que somos discípulos de Cristo, mas não agimos de acordo com o que o Mestre nos ensinou. E nós somos exortados, então, a ser os seus imitadores. Não existe, então, fé cristã sem essa consciência. Viver para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo.
Talvez isso seja ser cristão autêntico. Eu estou vivendo para glorificar a Deus e tornando-me semelhante a Cristo. E aí, motivado então por tantas coisas que nós queremos fazer este ano, talvez a nossa meta maior a perseguir diariamente deva ser essa: viver para a glória de Deus, tornando-se semelhante a Cristo. E à medida que nós perseguimos isto diariamente, os planos de Deus vão se cumprindo em nós. Mas até aqui, parece que é teoria, né? Então nós todos concordamos que nós temos que viver para a glória de Deus e tornando-se semelhante a Cristo, ou seja, ser um cristão autêntico. Mas aí quando nós vamos para a prática sobre o que é ser um cristão autêntico, aí nós começamos a encontrar as divergências. Porque este mundo, ele tá tão engraçado. Você faz o seguinte, olha, você se reúne com um pequeno grupo de irmãos até de outras igrejas, não irmãos, 5 ou 6 pessoas, e põe a seguinte pergunta para discutir: o que é pecado? E você vai ver, talvez você fique abismado de ver o que as pessoas têm pensado sobre o que é pecado. E claro, dependendo como você analisa o que é pecado, é a forma que você vai viver. Dependendo como você responde isso, é a forma que você vai viver. É as coisas que você vai aceitar na sua vida ou não. E hoje, quando se conversa sobre o que é pecado, não se chega mais a uma conclusão ou um ponto comum. Mas aí nós podemos falar assim, não, mas pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Aí então vamos para a segunda questão. O que é que desagrada a Deus? Porque para mim, talvez algumas coisas que eu faço não desagradam a Deus. Eu acho que é natural, eu acho que faz parte do dia a dia. Eu acho que todo mundo faz e Deus não toma providência nenhuma. Então o pecado, ele se tornou tão cotidiano, ele se tornou tão comum, que parece que agora a gente não consegue mais medir ou ver nas nossas vidas, nas nossas atitudes, que nós pecamos o tempo todo. E chega inclusive na hora de falar com Deus e colocar os pecados diante de Deus, muita coisa passa batida, porque a gente não tem mais esse reflexo sobre o que é pecado. E talvez dê para entender isso quando você pensa num exemplo de alguém que nasce num lugar úmido, um lugar tomado por fungo de umidade. Quando ele nasce naquele lugar, o que acontece? Aquela umidade não afeta ele. Aqueles fungos não o afetam. Porque ele nasceu ali. Aquilo ali para ele é algo comum. Quando também essa área de frigorífico, os irmãos me perdoem que eu estou com a garganta bem ruim hoje. Naquelas áreas de frigorífico, há um cheiro, eu não sei se ele é o dia inteiro ou se é só em algumas horas, mas há um cheiro insuportável. Principalmente quando você não mora lá perto, né? Quando você vem de longe e você passa perto e você sente aquele cheiro. Você não vê a hora de passar aquela região, porque chega a dar náusea. Mas se você for conversar com as pessoas que moram já há muito tempo naquele lugar, elas já não se sentem tão perturbadas. Tem dias que elas nem percebem que cheirou. Tem dia que elas nem percebem. Porque aquilo vai tomando conta, ou vai se adaptando, ou vai se assimilando, vai tomando a forma da própria pessoa, da própria convivência. E o pecado, infelizmente, é assim. Conta-se uma ilustração, você já deve ter ouvido essa ilustração,
que para você quer escaldar um sapo, a maneira mais fácil é você colocá-lo dentro de uma panela primeiramente fria. Depois você acende o fogo. E aquele fogo ele vai começar a esquentar aquela água bem lentamente, bem lentamente. E depois de algum tempo, quando a água estiver fervendo, quando o sapo perceber que a água está fervendo, já é tarde demais. Mas se você colocar o sapo na água fervendo, ele vai pular, ele não vai ficar lá, ele não é bobo. E o pecado faz isso das nossas vidas. Ele vem bem sutil, ele vem bem devagar, ele vem bem sorrateiramente, ele vai encostando. E aí é aquela pessoa do seu lado que a vida dela é normal pecar, mas ela é seu amigo. E você começa a conviver com ela. E começa a conversar com ela. E começa a ver que apesar de ela viver para o pecado, ela é uma pessoa bacana, ela é uma pessoa legal. Ela fala algumas coisas até que certas. E você vai fazendo parte desse sistema. E eu falo isso, irmãos, porque quando eu penso no que nós estamos vivendo hoje, é exatamente isso. O pecado passou a ser cultura. Não é mais pecado, é cultura. Não, isso aí faz parte da cultura do brasileiro, de tal grupo, de tal sociedade. É cultura. Não é pecado. E falar contra o pecado hoje é preconceito. Aliás, falar sobre... A Bíblia ensina que nós temos que repreender o irmão que está em pecado. Mas hoje em dia é muito comum, se você for repreender, primeiro que você tem que ter todo o tato. Mas se você for repreender, avisar o irmão que está em pecado e que aquilo pode destruir a vida dele, é perigoso ele falar assim: irmão, é pecado para você, para mim não é. Irmão, cuida da sua vida, a minha vida cuido eu com Deus, eu estou bem com Deus. É perigoso. O que eu quero dizer é que tem muita gente achando que está vivendo uma vida de comunhão com Deus, mas está vivendo dentro da panela com a água fervendo, pronto para ser escaldado, porque o pecado foi entrando tão fácil na vida dela. Eu me lembro, na adolescência, eu não me lembro direito como que essa informação chegava na minha mente, mas eu lembro que um dos debates da minha adolescência, que estava na mídia, era sobre o tabu, olha bem o termo, tabu da virgindade. Então a virgindade era um tabu naquela época, né? Porque as igrejas ainda, elas defendiam, elas ainda pregavam contra o relacionamento sexual antes do casamento, né? O guardar-se para o casamento. Então a mídia se levantou contra isso e eu me lembro bem, inclusive, que a Marta Suplicy era uma das defensoras desse tabu que tinha que quebrar com isso. E hoje em dia nem se fala mais nisso, porque hoje em dia os assuntos já são outros. Hoje em dia o assunto já é casamento homossexual, aborto. São esses tabus que estão sendo quebrados hoje. Adultério não escandaliza mais ninguém. Divórcio parece que faz parte, já quando se casa, já se casa com aquela perspectiva de que se não dá certo, o divórcio está aí para isso. E ele foi facilitado de uma forma que é mais fácil divorciar do que casar. O processo é muito mais rápido. Ter relacionamento sexual no namoro, os pais nem se preocupam mais com isso. E nós estamos caminhando para outros assuntos, porque você pode esperar, daqui a pouco nós estaremos debatendo pedofilia e poligamia. É questão de tempo. E ai daquele que se levanta contra para falar que isso é pecado ou que isso desagrada a Deus. E assim caminhamos para onde? Para a destruição. Porque o pecado, com a sua lama, com a sua contaminação, com a sua proliferação, ele vai tomando conta da nossa sociedade. Um abismo chama outro abismo. E nós temos assistido então essas mudanças, visto a impiedade avançar, a corrupção, tanta imoralidade.
E nós não podemos nos amoldar, ou nós não podemos nos conformar com esse sistema, achando que não tem mais jeito, achando que não há mais nada a fazer. Nós temos um padrão. Nós temos um padrão vivo. Nós temos um padrão que é verdadeiro. Nós temos um padrão que nós acreditamos. Este padrão é a palavra de Deus. Então nós não podemos abandoná-la. Nós não podemos deixar os outros falarem que ela está ultrapassada. Porque nós sabemos que ela não está. Ela continua valendo, ela continua falando que pecado é pecado e que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Isso não mudou, Deus não mudou. Então nós não podemos fazer nossos planos ignorando que Deus tem um propósito para nós. Nós estamos entrando num ano, 2014, nós não sabemos o que vem pela frente. Mas eu não acredito que será um ano fácil. Nós teremos no Brasil a Copa do Mundo. Nós teremos eleições, tanto para presidente como para governador. Mas isso já está trazendo, né? Vai acontecer, mas isso já vem trazendo uma perspectiva muito negra. Não sei se você tem acompanhado. Mas nós tivemos manifestações esse ano. Nós tivemos quebra-quebra. Né? E então este ano que entra, este ano diante dessas coisas, nós teremos um agir da pecaminosidade muito alta, muito grande. Aquele projeto de lei, o 122, não foi aprovado esse ano, mas não foi aprovado puramente por motivos políticos. Porque a igreja tem se levantado contra e politicamente não é viável então não foi viável aprovar este ano. Porque eles ainda não têm essa força total. Eles sabem que eles podem perder uma eleição por causa disso. Então, meus irmãos, nós temos que continuar lutando. Os nossos planos são de luta. As jovens que estão entrando na faculdade vai se deparar com tanta filosofia maligna. Então você tem que se firmar cada dia mais. A graça de Cristo se manifestou salvadora a todos os homens. Nós só temos condições de nos posicionar quando nos colocamos debaixo da graça de Cristo. Porque não é pela nossa força, ou não é pelo nosso entendimento. Então, quando nós entendemos que a graça de Cristo se manifestou salvadora a todos os homens, nós entendemos o quê? Que todos os homens, inclusive nós, estávamos presos, estávamos aprisionados debaixo das garras do pecado. E se o mundo age assim, é justamente porque ele foi cegado pelo Deus desse século. Ele não consegue ter a visão que você tem, você que tem o Espírito Santo de Deus. Por isso ele age desta forma, se autodestruindo, porque se afastou de Deus. Mas a misericórdia, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Deus trabalha com o seu plano redentor de salvar todos os homens. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de que Deus vem logo, vem destruir, destrói. Às vezes eu até penso errado. Deus acabou os raios aí em cima, porque o Senhor podia mandar uns raios, né? E resolver alguns problemas aqui nessa terra. Mas nós estamos diante de um Deus gracioso. Um Deus que quer salvar, não quer destruir. Ele sabe que o homem foi tragado pelo pecado. Então, ele foi capaz de dar o seu filho para morrer e salvar este pecador. Como deu para nos salvar. E diz que ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, voltado para as boas obras. Então veja, nós fomos salvos, pertencemos agora a Deus, a um povo particularmente seu.
E nós temos então que andar como este povo particularmente seu. Quando o evangelho de Jesus foi pregado, lá no começo, aos judeus e aos gentios, os judeus eles estavam completamente perdidos na sua religiosidade com Deus. Embora eles fossem religiosos, eles estavam completamente perdidos. Mas o evangelho os alcançou e os salvou daquela religiosidade hipócrita, religiosidade ritual, que cumpriam-se os preceitos, cumpriam-se as leis, mas estavam com o coração completamente afastado de Deus. E o evangelho veio, o amor de Deus veio, a graça de Deus veio e os reconciliou com Deus. E quando Paulo começa a pregar aos gentios, se você estudar a história daquele povo grego-romano, talvez a situação pecaminosa deles, imoral deles, seja pior do que a nossa, fosse pior do que a nossa ainda hoje. Questão de homossexualismo, pedofilia, tudo isso, idolatria, orgias, tudo isso existia naquele tempo e muito. Mas o evangelho entrou, e quando entrou, salvou muitos daqueles homens dessa vida perversa. Então esse mesmo evangelho que era pregado lá atrás, é o evangelho pregado hoje, anunciado por nós, Igreja de Cristo. E Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a opinião dos outros. A verdade é que o evangelho tem que ser pregado. E o evangelho, para ser pregado, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho da cruz. É o evangelho da ressurreição. É o único evangelho que pode libertar o homem do poder devastador do pecado. Às vezes nós queremos chegar devagar e falar assim, olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Deus pode melhorar a sua vida. Você não quer ir lá na igreja? Você vai ver como que a gente canta bonito lá, você vai ver como os irmãos são legais, né? Você vai ver que ambiente gostoso, tem até ar-condicionado agora, né? E a gente quer ganhar as pessoas pela simpatia. E muitas pessoas estão dentro da igreja justamente por causa desse conforto social, né? Porque é gostoso viver nesta comunhão de crentes. Mas o evangelho é mais que isso. Nós temos que ter a coragem de confrontar o homem com o seu pecado. Não, mas não pode julgar. Não, é confrontar. Porque a palavra de Deus nos confronta com o nosso pecado. E só há uma forma de nós nos arrependermos diante de Deus. É entendermos a nossa situação pecaminosa. É entendermos o quanto nós necessitamos dessa graça salvadora que se manifestou em Cristo Jesus. Nós não estamos vivendo religião. Nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus que é santo, justo e verdadeiro. Então nós não podemos viver ou brincar de vida religiosa. Mas nós temos que viver diante desse Deus santo em santidade. Buscar essa santidade. Não podemos ficar alheio, vivendo cada dia como se tivesse tudo bem. Porque aí o texto diz, esta graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos exorta, ela nos educa a renunciar à impiedade. E o que é renunciar à impiedade? O que é o ímpio? O ímpio é aquele que anda na ignorância de Deus. Ele anda como se Deus não existisse. Ele anda como se não tivesse que prestar conta de nada. Então ele faz, fala, acontece, age como se Deus não estivesse vendo nada. Como se Deus não fosse cobrar dele nada. E quando diz então que nós devemos renunciar à impiedade, significa então que nós temos que viver de modo contrário, ou seja, nós temos que viver constantemente em temor a Deus, sabendo que os olhos de Deus estão sobre nós,
sabendo que Deus vai cobrar de nós cada atitude. Então eu não posso defraudar, ou oprimir, ou enganar, ou falar mal, ou odiar o meu próximo, porque eu vou dar conta disso diante de Deus. Não é fazer, e faço, e falo, e aconteço, e engano, e dou um jeitinho aqui, e ludibrio ali, como se Deus não estivesse vendo nada disso. Venho para domingo para a igreja e está tudo bem, levanto a minha mão, e Deus não viu nada do que eu fiz. Então renunciar à impiedade é andar sabendo que é andar diante de Deus o tempo todo. É andar com aquele temor santo diante de Deus. Porque isso vai nos apontar o que pode e o que não pode. O que eu devo e o que eu não devo. Porque se a gente for entrar nessa discussão do que pode e do que não pode, é aquilo que eu falei. Hoje em dia depende da cabeça de cada um. Mas quando você se coloca em temor diante de Deus, isso muda na sua vida. Porque o Espírito Santo que habita em você pesa. O texto continua dizendo que nós temos que renunciar às paixões mundanas. Aí é mais um tema, né, que a gente concorda. É verdade, eu preciso renunciar às paixões mundanas. Quais são as paixões mundanas? Eu posso concordar e não mudar absolutamente nada neste meu ano. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz o ano passado. Mas essa graça, então, diz, ou me conduz, ou me ensina a renunciar às paixões mundanas. É preciso fazer uma lista, irmãos. E eu estava pensando como é que eu posso abordar esse assunto sem cutucar ninguém. Porque qualquer coisa que eu falar aqui eu vou cutucar. Né? Mas começa a pensar no que o mundo está ligado, no que as pessoas estão ligadas, no que atrai as multidões, no que seduz as multidões, o que tem valor para as multidões. As multidões sem Deus, claro. Começa a ver a importância que elas dão para certas coisas. E muitas vezes você está lá, naquela onda, naquele modismo, naquele meio. Coisas que fazem as pessoas darem a vida, sacrificarem, se sacrificarem. Coisas fúteis, coisas vazias, que não levam a nada, não acrescentam nada. Responde para mim, se o seu time for campeão esse ano, o que mudou na história do mundo? Nada. Se tiver carnaval ou não tiver carnaval, o que mudou na história do mundo? Esse ano veio uma cantora americana aqui, ela canta bem, ela canta muito bem. Mas eu vi um cara dar uma entrevista que ele abandonou o emprego para poder chegar uma semana antes lá no local e ficar lá guardando o local para poder assistir o show de perto. Abandonou o emprego para poder assistir um show dessa cantora. E ele fala isso com a boca cheia, como se fosse a vida, como se aquilo ali fosse a vida dele. Coisas fúteis. Eu estava numa reunião, eu estava numa casa visitando, e de repente começou a comunhão, aquela gostosa comunhão, de repente começou a novela das 8. Simplesmente viraram as costas e foram assistir a novela. Acabou a comunhão. Eu fico pensando como é que pode seduzir tanto as pessoas a ponto de nada mais importarem para elas, mas isso ocuparem o tempo delas, isso ocuparem a vida delas. Então nós temos que pensar sobre isso. Sabe por quê? Esse fogo brando que muitas vezes está nos abraçando devagarinho, isso é o meu pensamento. Eu acho que a maior arma de Satanás hoje, na vida de um cristão, é o entretenimento. Você já viu quantos milhões se gastam com entretenimento? Seja esporte, seja filmes, seja shows. Quantos milhões se gastam? Sabe quanto custa uma corrida de Fórmula 1? Sabe quanto custa um filme que faz sucesso?
Entretenimento, entretenimento, entretenimento. E aí nós não temos tempo de ler a Bíblia, nós não temos tempo de ter comunhão com Deus, nós não temos tempo de consagração. A nossa vida só se transforma. Entenda isso. Às vezes você pensa assim, não, Deus está me transformando no caráter de Cristo. Mas só existe um meio de sermos transformados dia a dia. Sabe como que é? É com o conhecimento da palavra de Deus. É com o confronto da palavra de Deus na sua vida. Você acha que vindo uma vez por semana, ouvindo uma palavra, quanto você vai reter do que nós estamos conversando hoje? Se eu perguntar para você amanhã, olha, o que eu preguei ontem? Você vai falar, você vai falar alguma coisa talvez. Então quanto você vai reter disso aqui para aplicar na sua vida? Mas nós somos transformados na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão pessoal com Deus. No pegar um tempo, abrir a Bíblia, ler e falar, Deus, o que eu tenho feito aqui que não te agrada? Deus, revela para mim os teus planos para mim, revela para mim aquilo que o Senhor quer que eu faça. Revela para mim aquilo que está errado no meu coração. Nós ouvimos recentemente a pregação do Salmos 39. Senhor, sonda o meu coração e vê o que há em mim que não te agrada. Mas isso nós temos que ter tempo, fazer constantemente. É para isso que nós fomos, então, separados. Esse amor nos alcançou, nos tirou lá da escravidão do pecado, nos libertou dessa cegueira espiritual e nos transportou para viver em comunhão com Deus. Esta graça, então, nos convida a viver de maneira sensata, diz o texto. O que é viver de maneira sensata? É viver sobriamente, é viver com domínio próprio, é viver em equilíbrio, é pensar e agir com razão. Mas com qual razão? A razão espiritual, a razão do padrão de Deus. Isso é viver uma vida sensata. Eu não posso viver como um insensato, como aquele que não teme a Deus, como aquele que anda levado por toda a onda de moda, de embalos. Ah, é legal isso aqui, então vamos fazer. Oh, isso aqui agora está na moda, então vamos fazer. Ah, isso aqui agora, então... Isso não é equilíbrio, isso não é domínio próprio. Ah, isso aqui vai te fazer sentir... Opa, vamos lá. Mas essa graça nos convida a viver de maneira sensata. Essa graça nos convida a viver de maneira justa. E aqui, porque nós queremos justiça, nós detestamos injustiça, principalmente quando é feita contra nós. Mas quando você estuda a Bíblia, o contexto bíblico, o que é justiça? Qual é essa justiça que Deus nos chama a pregar? Ou qual é essa justiça que Deus nos chama a viver? Talvez seja completamente contrário àquilo que nós pensemos para nós. Quer um exemplo? Quando Jesus nos manda amar nossos inimigos. Isso é viver uma vida justa. Pode não ser muito justo para você, mas é a vida justa que Deus quer que nós vivamos. Amar o inimigo, fazer o bem aos que vos odeiam, bendizer aos que vos maldizem e orar pelos que vos caluniam. Porque viver essa vida justa, debaixo da graça de Deus, está relacionado com o nosso próximo, está relacionado em nós manifestarmos o amor de Deus justamente pelo pecador. Se você for viver justiça ao seu modo, vou falar por mim, né? Se eu for viver justiça pela minha justiça, pelo meu modo de enxergar justiça, nós viveremos em guerra. Nós viveremos talvez brigando com todas as pessoas que são próximas de nós. Porque nós sempre achamos que somos injustiçados. Sempre achamos que nós somos o coitadinho. Mas quando você vê o ensino de Jesus, a vida justa é você
poder manifestar o amor de Deus para com o pecador, para com o ímpio. E por fim, essa graça nos conduz a viver uma vida piedosa. Uma vida piedosa não é aquela vida... às vezes a gente confunde, né? Com estereótipos. Mas viver uma vida piedosa é uma vida que busca agradar a Deus e não a si mesmo. É tão simples isso. Porque o mundo tem vivido para agradar a si mesmo. Mas nós vivemos para agradar a Deus. Isso é viver uma vida piedosa. Então, irmãos, esta vida debaixo da graça, que nos orienta a deixar a impiedade e as paixões mundanas, a renegar, a tirar da sua vida essas coisas, a viver uma vida piedosa, justa e sensata. Ela também nos chama a viver na expectativa, todos os dias, da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós não podemos viver como se nada fosse acontecer, porque nós vivemos exatamente nessa esperança de que Jesus vai voltar. E se nós vivemos nessa esperança de que Jesus vai voltar para resgatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, nós temos que viver preparados para isso. É isso que tem que motivar o nosso viver a cada dia. É isso que tem que alegrar o nosso coração. Está tudo ruim neste mundo, nós não sabemos qual a perspectiva para este ano, mas eu tenho uma esperança, Jesus Cristo vai voltar. E todas essas coisas terão um fim. E eu quero estar preparado, porque eu entreguei a minha vida a Ele para estar com Ele por toda a eternidade. E eu sou levado a pensar que quando nós não temos essa expectativa, quando nós não ansiamos por esta volta de Cristo, é sinal que o mundo está bom para nós. Né? Não, esse mundo está bom. Eu não queria que Jesus voltasse ainda não. Eu queria que Jesus desse mais um tempinho, porque tá bom. Eu quero fazer algumas coisas esse ano ainda, eu quero realizar algumas coisas. Mas se nós conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos, se nós podemos viver nessa esperança de que nós pertencemos a um plano muito melhor, muito maior, então essa vida aqui não tem mais valor para nós. E nós temos que viver ansiando para que Jesus volte. Para que Jesus volte. Que os nossos planos este ano possam ter essa perspectiva da volta de Jesus. Vivendo então a cada dia, ansiando pela volta de Jesus. Já não pondo mais os olhos neste mundo, mas pondo os olhos na glória, no arrebatamento glorioso. Não deixando que este mundo nos sufoque, que esse mundo nos atraia. Pense a respeito disso. É tão simples, né? Vivíamos iludidos neste mundo. Vivíamos presos neste mundo pecaminoso. Cheio de luz, mas luzes ilusórias. Deus manifesta o seu amor. Nos tira deste mundo e nos coloca num mundo muito melhor, que é o reino do Filho do seu amor. E aí somos seus filhos. E aguardamos então o retorno glorioso, onde Cristo vai reinar para todo sempre. Aquele que nós confessamos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que é a única forma de acabar todas essas injustiças e pecaminosidades e essas coisas que devem nos constranger a cada dia. Então, neste ano, irmãos, que os nossos sonhos, que os nossos planos, que os nossos ideais, que cada meta que nós tenhamos, eles estejam dentro deste plano maior, que é o plano de redenção
do nosso Deus. Deus está trabalhando nesta redenção. Nós não podemos nos esquecer disso. E quando nós nos lembramos disso, nós temos que lembrar o tempo todo de sermos confrontados com os nossos próprios pecados. E de que a nossa missão é confrontar os nossos queridos, os nossos amados, aquele que nós queremos que sejam salvos com os seus pecados. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que não está acontecendo nada. Nós fomos chamados a viver uma vida santa. Que este ano seja um alvo seu. Viver uma vida de consagração, de santificação. Que não sejam só palavras, irmãos. Porque é sempre bom ouvir uma mensagem, né, que nos exorta. É sempre bom. É sempre bom colocar diante de Deus, olha Deus, este ano eu quero realmente isso. Mas isso exige sacrifício nosso. Isso exige cada dia renúncia nossa. Isso exige mudança de modo de viver. Talvez nós tenhamos que mudar toda a nossa estrutura de vida. Mas precisamos, porque Jesus está às portas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e bendizemos o teu santo nome. Dependemos desta tua graça para vivermos isto que aqui, Senhor Deus, conversamos. Vivermos uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, Pai. Nos dá força neste ano para que este seja o nosso alvo, este seja o nosso objetivo. Essa seja a nossa motivação maior, Senhor, de estar fazendo tudo para a Tua glória, para a Tua honra e nos tornando cada dia mais dentro do caráter de Cristo. Despede-nos em paz nesta hora. Leva-nos, Senhor Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia e sustenta as nossas vidas a cada dia diante do Teu altar, Pai. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Dependemos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, teremos nesta semana, então, oração de segunda a sexta, das 20 às 21. Quer começar seu ano bem consagrado? Venha. Nos encontraremos aqui. Amém?